novas é isso. O que é as boas novas? Ó, eu estou vindo morrer por toda a humanidade. Quem crê em mim recebe a purificação de todos os pecados. A dívida é cancelada. Você passa a ser puro, santo. Lembra que Jesus não se envergonha de chamar irmão? Se você é um pecador, Jesus vai te chamar de irmão? É verdade. Vai encaixando as peças perfeitas que é a nova aliança. Vai encaixando tudo que foi ministrado. Vamos lá voltar para 1 João. Glória a Jesus. 1 João de novo. Vamos meditar aqui nessa palavra tremenda. Então vamos lá o 10 de novo. Preste bem atenção. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Verso 2, não, capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ué, como em cima ele está dizendo, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Agora no capítulo 2, logo embaixo, lembra que na nova aliança não tinha capítulo nem tema? Ele está falando da mesma coisa. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Como lá em cima ele está dizendo, aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso. Como ele está dizendo agora aqui, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aí ele continua, se todavia alguém pecar, confessa a Jesus os seus pecados, é isso? Não. Como está aí na tua Bíblia? Temos advogado. Boa, agora você vai ver algo tremendo. O que é um advogado? O que um advogado faz por uma pessoa? Defende a causa. Defende a causa. Amado, Deus é o juiz, está no trono. Cristo é o advogado. Você está nessa terra. Se porventura pecar, não é mais uma regra. Na antiga aliança, o pecado era uma regra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Aí vem Cristo, resgata o homem, purifica o homem, aquele que crê no seu sacrifício, faz mais salvo do que a neve, puro, santo. Deus, quando olha para nós, não vê a tua justiça, mas vê a justiça de Cristo em nós. Aí está dizendo, filhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então ele está se contradizendo. Primeiro ele disse que aquele que diz que não tem pecado, agora está dizendo para que não pequeis. Pare para pensar, reflita, pense. Como é que o santo apóstolo João está dizendo? Olha, se dissermos que não temos pecado, no verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Aí no capítulo 2 ele está dizendo, filhinho meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então me explica, João, você está dizendo que eu não pego ou pego? É porque as pessoas pegam um texto fora do contexto e querem trazer uma doutrina para você, enquanto que o corpo bíblico todo mostra que o sacrifício de Cristo te aperfeiçoou para sempre, que você é puro, que você é santo, que você não precisa mais falar, Deus perdoa os meus pecados, que Ele já te perdoou. Aí vamos continuar. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, você está andando nessa terra, você tropeçou. Pastor, qual vai ser a minha oração diante de Deus? A minha oração diante de Deus é: Senhor da glória, eu te agradeço pela tua graça, que pelo teu sacrifício me perdoou de todos os pecados. Eu te louvo pelo meu advogado que está junto de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu estar dizendo para você pedir perdão, não. Porque na antiga aliança, você parava para pensar, na antiga aliança que vivia pedindo perdão, 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 porque o homem estava em débito. Na nova aliança, o homem não está mais em débito, porque Cristo pagou. Na antiga aliança, o homem estava em débito com Deus, estava devendo, era devedor, estava endividado,
estava em cativo, hoje não. Hoje nós não estamos mais em cativeiro. Hoje nós não vivemos mais em pecado. O que um advogado faz? O que é um advogado? Ele presta assistência profissional a terceiros em assunto jurídico, defendendo-lhes os interesses ou como consultor ou como procurador em juízos. Você tem que saber isso. Um advogado, ele pode ser tanto como um consultor como um procurador. O que é um procurador? Eu vou explicar para você. Vamos falar sobre o procurador primeiro. Eu já tive uma pessoa como meu procurador. O que eu fiz? Eu fiz uma carta para essa pessoa, que eu não podia estar lá. Olha só, não podia estar lá. Então eu fiz uma carta para aquela pessoa, eu assinei embaixo, e aquela pessoa foi lá no lugar onde eu tinha que resolver um negócio para mim, e foi o meu procurador, foi me representar naquele lugar. Estou aqui com esta carta, sou procurador do senhor Enoque Nascimento. E aí ela fez tudo que como se fosse eu fazendo. Então o que é um procurador? Cristo, se nós tropeçarmos, Cristo estará no céu. Pai, eu sou procurador daquela vida. O meu sangue já purificou aquela vida de todos os pecados. Então, pastor, posso dar folga, posso pecar, posso fazer a vontade? Aí você vai estar banalizando a graça. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andamos em trevas, não praticamos a verdade. Então você tem que ter cuidado com isso. O pecado não é mais uma regra, é uma exceção na igreja. É uma exceção. Se todavia alguém pecar, temos um advogado, é o procurador. Cristo está lá no céu, sentado à destra de Deus, como nosso procurador. O procurador é que tem procuração para tratar dos negócios de outrem, como mediador, intermediário. Agora vamos ver como consultor. O consultor, ele sonda, examina antes de decidir. Então, amado, um advogado ele pode trabalhar tanto como um procurador como um consultor, examinando antes de decidir, sondando. Então, amados, a Bíblia aqui não diz que você tem que, se alguém pecar, peça perdão. Mas o texto em cima diz, pastor, se pecarmos, temos que confessar o nosso pecado, amado. Você tem que entender que esse homem, ele viveu numa antiga aliança, preste a terminar aquela antiga aliança, e ele conhecia o fundamento da antiga aliança, como tem muitos que não conhecem, e ele sabe que aquela antiga aliança terminou, e ele está dizendo: quem disser que não tem pecado, se faz mentiroso e a palavra não está em nós. Ou seja, aquele que quer se aproximar de Deus pelas obras, ele é um pecador realmente. Agora, aquele que se esconde na graça de Deus, ele vive numa vida de santidade. Porque logo embaixo ele fala: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Vamos continuar. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? Ato ou efeito de propiciar. Propício, que protege, que auxilia, favorável, favorecedor. Ele é advogado e ele faz a propiciação dos nossos pecados. Se todavia alguém pecar, não é mais uma regra. Você não precisa confessar os seus pecados, porque você não tem pecado. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Verso 2: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, o mundo inteiro. Cristo é a propiciação, ele é favorável ao mundo inteiro, mas tem que se achegar a ele. Se não se achegou a ele, quem pegar esse texto aqui, vai falar: então o mundo inteiro está perdoado. Não, tem que se achegar a ele. Tem que conhecer a palavra da verdade.